Você já parou em um posto de gasolina no meio da madrugada? Olhou ao redor e sentiu que alguém estava te observando? Agora imagine que, ao se virar, você realmente vê um homem parado ao lado da bomba de combustível, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Você tenta não dar atenção e segue seu caminho. Mas, ao entrar no carro e olhar pelo retrovisor, ele ainda está lá. Ele não pisca, não se move. E então, você percebe o detalhe mais assustador. Ele não tem boca. Se você gosta de histórias como essa, se inscreva no canal agora e ative as notificações, porque hoje eu vou te contar sobre o caminhoneiro sem boca que assombra os postos da BR-153. Um mistério que já deixou muita gente sem resposta e fez motoristas abandonarem suas viagens de tanto medo. Era uma noite comum na BR-153, uma daquelas madrugadas em que o tempo parece não passar. O frentista de um pequeno posto isolado já estava acostumado com o movimento dos caminhoneiros que paravam para abastecer e descansar antes de seguir viagem. Ele sabia que por volta das 3 da manhã o fluxo diminuía e a solidão tomava conta do ambiente. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Um caminhão velho parou perto da bomba, mas o motor já estava desligado. Não havia barulho de passos, nenhum sinal de que o motorista iria descer. Apenas a silhueta de um homem sentado na cabine, imóvel. O frentista esperou um tempo, mas como ninguém descia, decidiu se aproximar. Bateu levemente na porta da cabine, perguntando se o motorista precisava de ajuda. Não houve resposta. A luz amarelada do posto refletia no para-brisa sujo, impossibilitando ver claramente quem estava lá dentro. Depois de alguns segundos, a porta rangeu e se abriu lentamente. O frentista recuou um passo, esperando ver alguém descer, mas não aconteceu nada. O banco do motorista estava vazio. O sangue do frentista gelou por um instante. Ele tinha certeza de que havia visto alguém ali dentro. Talvez estivesse cansado e seu cérebro estivesse pregando peças. Mas quando se virou para voltar ao seu posto de trabalho, percebeu algo pelo canto do olho. Um homem de chapéu escuro agora estava ao lado da bomba de combustível, parado, como se sempre estivesse ali. O frentista sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não lembrava de ter visto ninguém descer do caminhão. Tentando manter a calma, ele perguntou se o homem precisava abastecer. Nenhuma resposta. Ele parecia nem sequer ouvir. Sua postura era estranha. Os ombros ligeiramente curvados, a cabeça inclinada para baixo. O frentista tentou se aproximar mais um pouco, perguntando novamente, mas o homem continuava parado. Foi quando, num instinto quase involuntário, o frentista deu um passo para o lado e conseguiu enxergar melhor o rosto dele. O coração disparou. O homem não tinha boca. Era como se alguém tivesse apagado aquele detalhe do rosto dele. Apenas uma pele lisa, sem qualquer abertura, sem qualquer sinal de que ele um dia já teve uma boca. O frentista recuou um passo e piscou, como se seu cérebro estivesse tentando assimilar o que via. Mas o homem continuava lá, ainda imóvel. O silêncio se tornou insuportável, como se tudo ao redor tivesse congelado. O frentista sentiu seu corpo inteiro travar, incapaz de correr, incapaz de sequer gritar. Então, num movimento seco, o homem virou a cabeça para ele. Não disse nada. Não podia dizer. Mas aquele gesto foi o suficiente para fazer o frentista dar 2 passos para trás e tropeçar. Ele caiu sentado no chão do posto, sentindo o coração batendo forte. Quando levantou a cabeça, o homem ainda estava lá, mas havia algo diferente. Aquele chapéu escuro que antes escondia parte do rosto, agora parecia mais fundo, como se as sombras estivessem engolindo completamente sua identidade. O frentista reuniu toda a coragem que tinha e correu para dentro da loja de conveniência. Fechou a porta de vidro e tentou recuperar o fôlego. Seu colega, que estava repondo algumas prateleiras, olhou para ele confuso, perguntando o que tinha acontecido. O frentista apontou para fora, mas quando seu amigo olhou, não havia ninguém. O caminhão continuava parado na bomba, mas agora estava trancado. O lugar onde o homem sem boca estava segundos antes estava completamente vazio. Ele não sabia o que fazer. Seu coração ainda martelava no peito, e o suor escorria pelo rosto.
Será que ele tinha imaginado aquilo? Ou será que ele realmente viu algo que não deveria? Foi até a câmera de segurança, tentando provar para si mesmo que estava ficando paranoico. Mas quando adiantou as imagens, percebeu algo ainda mais assustador. No momento em que ele caiu no chão do posto, a figura do homem sem boca estava registrada. Mas quando ele correu para dentro, o homem simplesmente desapareceu da gravação. Aquela foi a primeira vez que o frentista viu o caminhoneiro sem boca. Mas não seria a última. Outros funcionários, caminhoneiros e viajantes da BR-153 ainda teriam encontros aterrorizantes com essa entidade silenciosa. E o mais assustador? Ele nunca desaparece completamente. Ele sempre volta. Depois daquela noite, o frentista não conseguiu mais dormir direito. Sempre que fechava os olhos, a imagem do homem sem boca voltava à sua mente como um pesadelo vivo. Ele tentou se convencer de que sua mente estava pregando peças, que talvez fosse apenas um caminhoneiro comum em meio à escuridão e que sua mente cansada havia distorcido os detalhes. Mas no fundo, ele sabia que aquilo não era verdade. Algo naquele homem, ou naquela coisa, não pertencia àquele lugar. Ele sentia isso cada vez que olhava para a câmera de segurança e via aquele instante congelado, onde o caminhoneiro sem boca estava parado, olhando para ele, antes de desaparecer no nada. Os dias passaram e ele tentou seguir sua rotina normalmente, mas toda vez que a madrugada chegava, o silêncio do posto se tornava insuportável. Cada caminhão que parava fazia seu coração acelerar. Ele observava atentamente, esperando ver novamente aquela figura. Mas o posto seguia como sempre. Até que certa noite, outro funcionário mencionou algo que fez um arrepio subir pela sua espinha. Enquanto limpava o balcão da loja de conveniência, ele comentou casualmente: "Você já ouviu falar do caminhoneiro que nunca fala? Dizem que ele aparece por aqui de vez em quando." O frentista parou o que estava fazendo e olhou para ele, sentindo a garganta secar. "Como assim?" perguntou, tentando soar indiferente, mas seu tom de voz o entregava. O colega deu de ombros. Alguns motoristas já contaram que viram um homem parado ao lado do caminhão, às vezes encostado na bomba de combustível, mas ele nunca diz uma palavra. Eles tentam falar com ele, mas ele só fica ali, parado. Alguns dizem que ele não tem boca, mas eu acho que isso é só exagero. O fato é que ninguém nunca o vê chegando ou indo embora. Ele só aparece. O frentista sentiu o estômago revirar. Então ele não era o único. Outros motoristas já tinham visto a mesma coisa. Isso significava que aquilo não era fruto da sua imaginação. Ele engoliu seco e tentou parecer natural. E onde esse caminhoneiro foi visto pela última vez? Seu colega pensou por um instante antes de responder. Não sei ao certo, mas dizem que ele costuma aparecer nos postos mais afastados da rodovia, principalmente em noites frias, como hoje. O frentista forçou um riso nervoso e tentou não pensar no assunto. Mas agora sua mente trabalhava rápido, relembrando cada detalhe daquela noite. Ele se perguntou quantas pessoas já haviam visto o caminhoneiro sem boca e simplesmente seguiram viagem sem nunca mais tocar no assunto. E se aquele homem não era um simples espírito vagando sem rumo? E se ele estivesse ali por um motivo específico, talvez esperando por alguém? Ou pior, talvez ele estivesse à procura de algo. A madrugada avançava, e a cada minuto que passava, a sensação de que algo estava errado só aumentava. O frentista tentou se distrair limpando a bomba de combustível, mas não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Olhou ao redor para o posto vazio e não viu nada de estranho. Mas então algo chamou sua atenção. O mesmo caminhão velho da outra noite estava ali de novo, parado na mesma bomba. Ele não o viu chegando. Simplesmente apareceu. Seu peito apertou. A cabine do caminhão estava escura e silenciosa. Ele tentou controlar a respiração, repetindo para si mesmo que era só coincidência. Mas quando olhou para o lado, sentiu seu corpo paralisar. Lá estava ele. O mesmo homem de chapéu, escuro parado ao lado da bomba. Imóvel.
Exatamente como antes. A única coisa diferente era que, desta vez, ele parecia estar um pouco mais perto. O frentista engoliu em seco e tentou agir normalmente. Talvez, se ignorasse, ele simplesmente fosse embora. Mas quando tentou dar um passo para trás, percebeu algo que fez seu sangue gelar. A sombra do caminhoneiro sem boca não estava no chão. A luz do posto iluminava seu corpo, mas não projetava nenhuma sombra atrás dele. Era como se ele não estivesse realmente ali, como se fosse apenas uma presença que pairava entre o mundo dos vivos e algo além. Ele queria correr, queria gritar, mas seus pés estavam presos ao chão. O caminhoneiro sem boca não se mexia, mas sua presença era esmagadora. Cada segundo parecia uma eternidade. Até que, sem aviso, a luz do posto piscou por um breve momento. E quando voltou ao normal, o homem havia sumido. O caminhão, porém, ainda estava ali, intacto. Como se nunca tivesse sido ligado. Como se nunca tivesse tido um motorista. O frentista ficou ali parado, tentando recuperar o fôlego, tentando entender o que estava acontecendo. Mas não havia explicação. Aquilo era real. Aquilo era algo muito maior do que ele podia compreender. E agora ele sabia que aquela não seria a última vez que veria o caminhoneiro sem boca. Ele voltaria. Sempre voltava. E da próxima vez, talvez ele estivesse ainda mais perto. O frentista passou os dias seguintes tentando esquecer o que havia visto, mas era impossível. O caminhoneiro sem boca não era um delírio. Não era um truque da luz ou uma ilusão causada pelo cansaço. Ele estava lá. E agora o frentista tinha certeza de que aquela aparição não era aleatória. O homem, ou o que quer que fosse, havia voltado por um motivo. A questão era: por quê? Ele queria algo. Ou talvez estivesse apenas esperando a hora certa para fazer sua presença ser sentida de verdade. O frentista tentou afastar esses pensamentos, mas toda vez que entrava no posto durante a madrugada, sentia o mesmo arrepio subindo por sua espinha. Nas noites seguintes, ele começou a notar padrões estranhos. Caminhoneiros que paravam para abastecer falavam pouco, como se estivessem inquietos. Alguns pareciam apressados, evitando contato visual, pagando rapidamente antes de seguir viagem. Um deles, um senhor de barbas brancas e olhar cansado, parou na loja de conveniência para pegar um café e, antes de sair, olhou fixamente para o frentista e perguntou em um tom baixo: "Ele já apareceu para você, né?" O frentista congelou. Não precisava perguntar de quem ele estava falando. Apenas assentiu lentamente. O caminhoneiro suspirou, abaixando o olhar, e murmurou: "Então toma cuidado, rapaz. Ele nunca aparece sem motivo." Aquilo fez a mente do frentista trabalhar ainda mais. O caminhoneiro sem boca não era uma lenda nova. Ele estava por ali há muito tempo. Se os motoristas sabiam da existência dele, então alguém devia conhecer sua história. Alguém devia saber o que aquilo significava. Decidido a encontrar respostas, ele começou a puxar assunto com os caminhoneiros mais velhos, tentando pescar alguma informação. Mas todos evitavam falar sobre o assunto. Alguns apenas balançavam a cabeça, outros fingiam não ouvir. Até que um deles, um homem de voz rouca e pele marcada pelo tempo, soltou uma única frase antes de sair da loja: "Ele já foi um de nós." A frase ecoou na mente do frentista por dias. O caminhoneiro sem boca já foi um caminhoneiro normal? O que aconteceu com ele? O frentista pesquisou na internet, mas não encontrou nada sobre a lenda. Nenhuma matéria, nenhum relato. Era como se aquela história fosse apenas um segredo compartilhado entre os caminhoneiros da BR-153. Se queria respostas, precisaria encontrá-las da forma mais difícil. Conversando, esperando e, acima de tudo, observando. E foi assim que algumas noites depois algo ainda mais estranho aconteceu. Durante a madrugada, um caminhão encostou na bomba de combustível, mas ninguém saiu dele. O motor estava desligado, as luzes apagadas e o silêncio absoluto. O frentista esperou alguns minutos antes de se aproximar com cautela. Bateu na porta da cabine tentando chamar a atenção de quem estivesse ali dentro,
Nada. Bateu de novo, agora com mais força. Nenhuma resposta. Quando deu a volta no caminhão para olhar a placa, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O veículo era o mesmo que ele tinha visto na outra noite. O caminhão do homem sem boca. O coração do frentista disparou, mas ele tentou manter a calma. Talvez fosse apenas um caminhão abandonado. Talvez estivesse ali há mais tempo do que ele pensava. Mas então, algo aconteceu. Um som fraco, quase imperceptível, veio de dentro da cabine. Não era o som de um motor, nem de uma porta abrindo. Era um sussurro. Mas como isso era possível? Como alguém sem boca poderia sussurrar? O frentista recuou lentamente com a sensação de que algo dentro daquele caminhão estava prestes a se revelar. Mas antes que pudesse dar mais um passo para trás, as luzes do posto piscaram de novo. E quando voltaram ao normal, o caminhão simplesmente não estava mais lá. Era impossível. Um veículo daquele tamanho não desapareceria sem que ele percebesse. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas o posto estava vazio. Nenhum barulho de motor, nenhum rastro de fumaça, nada. O caminhão simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse estado ali. O frentista sentiu as pernas ficarem fracas e precisou se apoiar na bomba de combustível. Ele já não estava lidando com um simples fantasma. Aquilo era algo além do que podia compreender. Nos dias seguintes, ele começou a perceber que sua vida já não era a mesma. As madrugadas no posto se tornaram insuportáveis. O silêncio parecia mais pesado, a escuridão mais densa. Ele sentia que estava sendo vigiado o tempo todo. Mesmo quando o posto estava cheio de caminhoneiros, havia uma presença ali. Algo que ele não conseguia ver, mas que sabia que estava próximo. A cada noite, a sensação de que algo estava se aproximando ficava mais forte. Foi então que ele decidiu que precisava sair dali. Procurou o gerente e pediu para ser transferido para o turno da manhã. Mas a resposta foi curta e direta. Não tem como. O posto precisava de frentistas na madrugada, e ele era um dos poucos que aguentavam o trabalho noturno. O frentista tentou insistir, mas percebeu que não adiantava. Estava preso ali. E agora, mais do que nunca, sabia que não poderia fugir do que estava por vir. O caminhoneiro sem boca voltaria. E da próxima vez, talvez ele não ficasse apenas parado, observando. O frentista começou a perceber que algo estava errado com ele mesmo. Não era apenas o medo, não era só a sensação de estar sendo observado. Era algo físico, como se algo estivesse impregnado em sua pele. Como se a presença do caminhoneiro sem boca tivesse deixado um rastro nele. O espelho do banheiro do posto se tornou seu maior inimigo. Toda vez que olhava para seu próprio reflexo, sentia que algo estava diferente. Seus olhos estavam mais fundos, a pele parecia mais pálida. Mas o pior de tudo era sua boca. Ele sabia que estava ali, sabia que podia falar. Mas em certos momentos, quando piscava rápido demais ou se distraía, tinha a impressão de que sua boca sumia por um segundo, como um reflexo distorcido, como se a presença daquele caminhoneiro estivesse começando a afetá-lo de um jeito que ele não podia entender. Na noite seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto ele abastecia um caminhão, percebeu que o motorista não dizia uma palavra sequer. Ele entregou o dinheiro, pegou o troco, mas seu olhar estava vazio, perdido no nada. O frentista tentou puxar assunto, mas o homem apenas encarou a estrada e balançou a cabeça, negando qualquer conversa. Quando o caminhão saiu, ele percebeu algo que gelou seu sangue. O espelho retrovisor refletiu por um breve segundo a cabine do veículo, e ele viu um vulto sentado no banco do passageiro. Um vulto sem boca. O frentista largou a mangueira de combustível no chão e recuou, tentando entender se aquilo era real ou apenas fruto do medo que crescia dentro dele. Mas ele sabia a resposta. Ele sabia que estava vendo exatamente aquilo que temia. As luzes do posto começaram a piscar com mais frequência. Primeiro, eram falhas sutis, rápidas, que qualquer um poderia ignorar. Mas agora, elas piscavam como se algo estivesse interferindo diretamente na energia do lugar. O rádio da loja de conveniência começou a falhar também.
Estava sempre sintonizado na mesma estação, tocando as músicas que os caminhoneiros ouviam para se manter acordados na estrada. Mas, em algumas madrugadas, o sinal se distorcia, e no meio do chiado, uma voz fraca surgia. Não era uma música, não era uma transmissão comum. Era um sussurro arrastado, quase como se alguém tentasse dizer algo sem conseguir. Algo sem boca tentando falar. O frentista tentou não se deixar levar pela paranoia. Talvez estivesse apenas cansado. Talvez seu cérebro estivesse jogando truques contra ele. Mas então, uma coisa aconteceu que eliminou qualquer dúvida. Ele estava no fundo da loja de conveniência, organizando algumas prateleiras, quando ouviu um barulho vindo do lado de fora. O som de um caminhão estacionando. Mas quando olhou para a janela não havia nada, nenhum veículo, nenhuma movimentação. O som estava ali, mas a fonte dele não existia. Foi então que ele olhou para a bomba de combustível e viu um vulto parado ali. Um homem alto, usando um chapéu de caminhoneiro, jaqueta grossa e calças surradas. E então ele se virou. Não havia boca, apenas pele lisa, esticada onde seus lábios deveriam estar. O frentista sentiu seu corpo paralisar. O caminhoneiro sem boca não estava mais à distância, não estava mais apenas o observando, de longe. Agora ele estava ali, bem na frente dele, esperando algo. O medo tomou conta do frentista de um jeito que ele nunca havia sentido antes. Ele tentou se mover, tentou gritar, mas seu corpo não respondia. O caminhoneiro sem boca ergueu uma das mãos e apontou para a estrada, como se quisesse que ele fosse até lá, como se estivesse chamando-o para algo que o frentista não queria descobrir. Quando finalmente conseguiu se mover, ele recuou para dentro da loja, tropeçando e caindo no chão. Seu coração batia descompassado. O suor frio escorria por sua testa. Ele piscou algumas vezes tentando recuperar o controle da respiração. Quando finalmente criou coragem para olhar para fora novamente, o caminhoneiro não estava mais lá. Mas algo estava errado. As bombas de combustível estavam desligadas. As luzes do posto estavam completamente apagadas. O rádio dentro da loja agora estava em um silêncio absoluto. O posto, por mais que ainda estivesse ali, parecia morto, como se ele tivesse sido arrancado da realidade e jogado em algum outro lugar. O frentista tentou pegar o celular para ligar para alguém, mas a tela estava apagada, sem sinal, sem resposta. Tudo ao seu redor parecia congelado no tempo. Foi então que ele ouviu passos lentos atrás dele. Não passos normais, não o som de botas pesadas no chão, mas algo arrastado, como se alguém estivesse caminhando sem pressa, sem se preocupar em ser discreto. Ele virou a cabeça lentamente, com cada músculo do seu corpo tremendo. E lá estava ele. O caminhoneiro sem boca, agora dentro da loja, parado no meio dos corredores, encarando-o com aquele rosto sem expressão. O frentista engoliu seco, tentando entender o que deveria fazer. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele tentou se levantar, mas seu corpo parecia pesado, como se algo o estivesse puxando para baixo. O caminhoneiro sem boca deu mais um passo à frente, e então estendeu a mão. Algo reluziu em sua palma. Era um pedaço de metal retorcido, sujo de ferrugem e óleo. Algo que parecia um emblema de caminhão, como aqueles que ficam na parte dianteira do veículo. Mas havia algo gravado nele. Algo que fez o frentista sentir um calafrio diferente de tudo que já havia sentido antes. O metal tinha um nome que o frentista conhecia muito bem. Era o nome de seu pai. O frentista sentiu o estômago revirar ao ver aquele nome no pedaço de metal enferrujado. Seu pai. Seu coração disparou, sua mente se recusava a aceitar aquilo como real. Seu pai tinha sido caminhoneiro a vida inteira, mas havia falecido há anos, vítima de um acidente terrível na BR-153. Era impossível que aquele objeto estivesse ali, impossível que aquele nome estivesse gravado no pedaço de metal que o caminhoneiro sem boca segurava, mas estava. E a única explicação para isso era pior do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. Ele não sabia como, mas aquele ser
Sabia quem ele era. O caminhoneiro sem boca manteve a mão estendida, esperando que o frentista pegasse o metal, mas ele não conseguiu. Sua respiração estava curta, o pavor dominava cada célula de seu corpo. Era como se o ar dentro da loja tivesse ficado mais pesado, como se a própria realidade estivesse distorcida ao redor dele. O frentista sentiu sua visão embaçar, como se estivesse à beira de um desmaio. Mas então o caminhoneiro fechou a mão, guardando o pedaço de metal em seu bolso. E no mesmo instante, o rádio da loja voltou a funcionar. Mas a música que tocava não era uma música. Era um ruído grave, profundo, que mais parecia um motor engasgando antes de finalmente desligar. O caminhoneiro sem boca deu um passo para trás, sua silhueta oscilando como uma sombra prestes a desaparecer. Mas antes que sumisse completamente, ele levantou a mão novamente e apontou para a estrada. O frentista sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele já tinha feito esse gesto antes. Ele estava chamando-o. O que quer que fosse aquele ser, não. Queria apenas assustá-lo. Ele queria algo mais. Algo que envolvia seu pai. Algo que estava na estrada. O frentista sabia que deveria ignorar aquilo. Deveria simplesmente sair dali e nunca mais voltar. Mas algo dentro dele, um instinto que ele não conseguia explicar, dizia que ele precisava descobrir a verdade. No instante seguinte, as luzes do posto piscaram violentamente, como se um curto-circuito tivesse atingido o lugar inteiro. Quando voltaram ao normal, o caminhoneiro sem boca não estava mais ali. O posto estava silencioso novamente, mas o frentista sabia que algo havia mudado. O cheiro de óleo queimado impregnava o ar, e quando ele olhou para suas mãos, percebeu que estavam sujas de graxa. Mesmo que ele não tivesse tocado em nada, seu corpo tremia, e mesmo sem querer, seus olhos foram atraídos para a estrada escura que se estendia diante do posto. Ele não sabia o que esperar, mas algo dizia que aquilo estava longe de terminar. Ainda sentia a presença do caminhoneiro, sem boca ao seu redor, como se ele estivesse ali, invisível, esperando que ele tomasse uma decisão. O frentista se virou e correu para o pequeno escritório dentro do posto, trancando a porta atrás de si. Pegou seu celular e tentou ligar para alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo a entender o que estava acontecendo. Mas a tela estava congelada. Nenhum botão funcionava. O relógio digital no canto da mesa também estava travado. O tempo parecia ter parado dentro daquele lugar. Foi então que ele ouviu algo que fez seu sangue gelar. O ronco de um motor. Não um motor qualquer. Era um som grave, pesado, antigo, como se viesse de um caminhão velho e castigado pelo tempo. Mas o posto estava vazio. Não havia caminhões ali. O frentista segurou a maçaneta da porta com força, sentindo o suor escorrer por sua nuca. Ele não queria sair, não queria ver o que estava lá fora, mas algo dentro dele sabia que não tinha escolha. O som do motor ficou mais alto, mais próximo. Então um farol se acendeu do lado de fora da loja, iluminando a entrada com uma luz forte e amarelada. Ele não conseguia ver nada além daquela luz ofuscante, mas sentia que algo estava ali, algo que não pertencia a este mundo. Com a respiração presa no peito, ele se moveu lentamente até a porta, tentando enxergar melhor. E então, no meio da luz, ele viu a silhueta de um caminhão antigo. O mesmo modelo que seu pai dirigia antes de morrer. Sua mente gritava para que ele corresse, mas seu corpo se recusava a se mover. A porta do caminhão se abriu sozinha, um rangido agudo cortando o silêncio da noite. Era como se estivesse esperando por ele. O frentista sentiu as pernas ficarem fracas. Ele sabia que não deveria se aproximar. Sabia que qualquer coisa que entrasse naquele caminhão não sairia dali da mesma forma. Mas a curiosidade e o terror se misturavam dentro dele de um jeito que o deixava paralisado. Ele fechou os olhos por um instante tentando recuperar o controle sobre si mesmo. Mas quando os abriu novamente, o caminhão não estava mais lá. O farol se apagou, o motor silenciou. O posto voltou a ser apenas um posto vazio no meio da estrada. Por um momento ele acreditou que tudo havia acabado, que talvez tivesse imaginado tudo aquilo.
Mas então ele percebeu que suas mãos ainda estavam sujas de graxa. O cheiro de óleo ainda impregnava o ar. E bem ali, no balcão da loja, havia algo que não estava ali antes. O pedaço de metal enferrujado com o nome de seu pai gravado nele. O frentista sentiu sua visão escurecer por um instante. Ele não sabia o que aquilo significava, mas uma coisa era certa. Aquilo não era um aviso para fugir. Era um convite para ir até a estrada. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que aceitá-lo. O frentista passou o resto da madrugada trancado dentro do pequeno escritório do posto, segurando aquele pedaço de metal enferrujado como se sua vida dependesse disso. Ele não conseguia parar de encarar o nome do pai gravado ali, as letras, corroídas pelo tempo, quase como se estivessem sendo apagadas por algo que não pertencia a este mundo. O tempo parecia correr de um jeito estranho. Às vezes, os minutos se arrastavam como se nunca fossem acabar. Outras vezes, os ponteiros do relógio saltavam adiante, ignorando qualquer lógica. Ele sentia que estava preso entre duas realidades, uma onde era apenas um frentista comum tentando entender o que estava acontecendo, e outra, onde era parte de algo muito maior e mais sombrio. Quando finalmente criou coragem para sair, o sol já ameaçava nascer no horizonte. O céu ainda estava escuro, mas um tom alaranjado começava a riscar a linha do horizonte. O posto estava em silêncio absoluto, como se toda a agitação da noite anterior nunca tivesse acontecido. Mas o frentista sabia que algo havia mudado. Ele conseguia sentir. O ar ainda estava carregado, pesado, impregnado com aquele cheiro de óleo queimado. Ele deu alguns passos para fora, olhando ao redor, tentando encontrar qualquer vestígio da presença do caminhoneiro sem boca, mas tudo parecia normal. Normal demais. Foi então que ele viu. No asfalto bem na entrada do posto havia marcas de pneus queimados, como se um caminhão tivesse freado bruscamente. Mas não eram marcas comuns. Elas formavam algo. Ele precisou dar alguns passos para trás para enxergar melhor. E quando finalmente conseguiu, um arrepio subiu por sua espinha. As marcas desenhavam um símbolo estranho, algo que ele nunca tinha visto antes. Linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis, como um mapa sem sentido. Ele tentou ignorar, convencer a si mesmo de que era apenas uma coincidência. Mas ele sabia. Aquilo era um chamado. Seu turno estava prestes a acabar. E a última coisa que queria era passar mais tempo naquele lugar. Pegou suas coisas e saiu apressado, tentando afastar os pensamentos sombrios. Mas à medida que dirigia para casa, algo dentro dele começou a se inquietar. O rádio do carro começou a falhar, soltando chiados esporádicos. A estrada parecia mais longa do que o normal, como se ele estivesse dirigindo em círculos. A cada quilômetro percorrido, a sensação de estar sendo observado crescia, como se alguém estivesse sentado no banco de trás, respirando silenciosamente em seu pescoço. Foi quando ele olhou pelo retrovisor e congelou. No reflexo, por um breve instante, ele viu o caminhoneiro sem boca. Ele estava ali, sentado no banco de trás, imóvel, sua pele pálida e repuxada onde a boca deveria estar. Os olhos vazios, fixos nele. O frentista girou o volante bruscamente, quase saindo da estrada. Quando olhou de novo, o banco estava vazio, mas ele sabia que não estava imaginando coisas. Ele tinha visto. O caminhoneiro sem boca estava ali, e agora ele não estava mais limitado ao posto. Ele o tinha seguido. O frentista respirou fundo e acelerou, querendo apenas chegar em casa o mais rápido possível. Mas quando entrou na cidade, algo estranho aconteceu. As ruas estavam vazias. Nenhum carro, nenhuma pessoa caminhando. Era como se o lugar inteiro estivesse abandonado. O silêncio era tão absoluto que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo dentro do peito. Olhou para os prédios, as casas. Tudo parecia parado. As luzes dos postes piscavam levemente, dando à cidade um ar ainda mais surreal. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. Ele não tinha chegado onde deveria. Ele estacionou o carro em frente ao seu prédio e saiu apressado, olhando ao redor. Ainda não havia ninguém. O ar estava denso, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer.
Quando entrou no prédio e subiu as escadas, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A porta de seu apartamento estava entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de que a trancara antes de sair. Seu coração disparou. Cada parte de seu instinto gritava para ele dar meia volta e fugir. Mas algo dentro dele o forçava a seguir em frente. Com a mão tremendo, ele empurrou a porta. O apartamento estava escuro, e um cheiro estranho impregnava o ar. Um cheiro de estrada molhada, óleo e ferrugem. Ele acendeu a luz, e por um segundo, pensou que tudo estava normal. Mas então, viu. No centro da sala, sobre a mesa, havia algo que não deveria estar ali. Um boné de caminhoneiro, velho, surrado, coberto de poeira. Ele conhecia aquele boné. Seu pai usava um exatamente igual. E logo ao lado, um pedaço de metal enferrujado, igual ao que o caminhoneiro sem boca segurava no posto. Mas este tinha algo diferente. Quando se aproximou para ver melhor, sentiu seu sangue gelar. O nome que estava gravado ali não era o de seu pai. Era o dele. O frentista deu um passo para trás, sentindo a respiração travar no peito. Seu nome, cravado naquele pedaço de metal enferrujado, parecia brilhar sob a luz fraca da sala. Ele tentou racionalizar, tentou convencer a si mesmo de que era apenas uma coincidência, mas a verdade estava estampada diante de seus olhos. Aquilo não fazia sentido. Como aquele objeto tinha parado ali? Quem o havia colocado? Seu apartamento estava trancado quando saiu. Ninguém além dele tinha a chave. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir os próprios pulsos reverberando em seus ouvidos. Mas então, algo pior aconteceu. Um estalo ecoou do corredor. Não foi alto, mas o suficiente para fazê-lo prender a respiração. O som veio da porta de seu quarto, que agora estava entreaberta. Ele não se lembrava de ter deixado aquela porta aberta. Na verdade, ele tinha certeza absoluta de que a fechara antes de sair. Seus instintos gritavam para não se mover, para sair correndo. Dali, mas suas pernas estavam travadas. O cheiro de ferrugem parecia mais forte agora, e a luz do corredor começou a piscar, como se a energia estivesse falhando. Ele apertou os punhos, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Algo estava esperando por ele naquela escuridão. Com um nó na garganta, ele se aproximou da porta. Seus passos eram lentos, cuidadosos, quase silenciosos. Ele empurrou a madeira com um leve toque e sentiu o ar gelado sair do quarto como um sopro de morte. Lá dentro, a escuridão era quase absoluta, mas ele conseguia enxergar a silhueta de sua cama. A janela entreaberta, as cortinas balançando levemente com o vento da madrugada. Algo parecia deslocado, errado. Ele acendeu a luz, nada. O quarto estava exatamente como havia deixado. Mas então, quando se virou para sair, ele viu. No espelho do guarda-roupa havia algo escrito. Letras trêmulas, como se tivessem sido desenhadas com um dedo sujo de óleo ou sangue ressecado. A mensagem era curta, mas devastadora. Não era ele que eu queria. Seu estômago revirou. A luz piscou de novo. Ele sentiu um arrepio profundo subir por sua espinha. Sua visão ficou turva por um instante, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando denso, difícil de respirar. Então, no reflexo do espelho, um vulto apareceu atrás dele. Alto, imóvel. O caminhoneiro sem boca. O frentista girou o corpo num reflexo desesperado. Mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio. Ainda assim, a presença era inegável. Ele podia sentir, como se algo invisível estivesse ali observando-o. Seus dedos tremiam enquanto ele pegava o pedaço de metal enferrujado que ainda segurava. Tentou pensar em alguma explicação lógica. Tentou convencer a si mesmo de que estava apenas cansado, que tudo aquilo era um delírio. Mas no fundo, ele sabia. A verdade era clara e cruel. O caminhoneiro sem boca não queria apenas assombrá-lo. Ele queria levá-lo. Foi então que o telefone tocou. O som agudo rasgou o silêncio da madrugada, fazendo-o estremecer. Ele correu até a sala e pegou o aparelho com as mãos suadas. Alô? Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Do outro lado da linha, só havia estática.
Um ruído fraco, mas constante, como se alguém estivesse respirando pesadamente. "Quem está aí?" ele perguntou, tentando manter a calma. A estática aumentou, e então, no meio do chiado, uma voz surgiu. Fraca, rouca, como se viesse de muito, muito longe. "Ele está na estrada." O telefone ficou mudo. Ele olhou para o visor. Nenhum número identificado. Seu peito subia e descia em uma respiração acelerada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O caminhoneiro sem boca estava na estrada. Mas o que isso significava? Ele estava vindo? Ele já estava ali? Ele correu até a janela e olhou para a rua, ainda vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa. O mundo parecia suspenso em uma realidade diferente, distorcida. A única coisa que se movia era um pequeno papel que o vento trouxe para dentro da sala. Um ticket de pedágio. Da BR-153. O frentista sentiu um calafrio tomar conta de seu corpo. Ele nunca pegava a BR-153. Nunca. Mas algo muito maior do que ele podia compreender, estava empurrando-o para lá. O caminhoneiro sem boca queria que ele fosse até a estrada. Talvez houvesse respostas esperando por ele naquele asfalto amaldiçoado. Ou talvez fosse apenas uma armadilha, mas ele sabia que não poderia fugir disso. O caminhoneiro o tinha marcado. E não importa para onde fosse, cedo ou tarde, ele teria que encarar o destino que já estava traçado para ele. Ele pegou o ticket de pedágio e o segurou entre os dedos. O número impresso no papel lhe deu um arrepio. Não era um número de identificação comum. Eram os últimos 4 dígitos da placa do caminhão de seu pai. O caminhão que desapareceu anos atrás sem deixar rastros. Seu corpo ficou rígido. Seus olhos ardiam. A mensagem era clara. Ele tinha que ir até a BR-153. O caminhoneiro sem boca estava esperando por ele. E ele sabia que, dessa vez, não havia escapatória. O frentista sabia que ignorar aquele chamado era impossível. Algo maior que ele, maior que sua compreensão, o empurrava para aquele destino. A BR-153 o aguardava, como se o asfalto quente e escuro já soubesse de sua chegada. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via flashes de algo que não entendia completamente. Um caminhão estacionado no meio de uma estrada deserta. A silhueta de um homem sem boca olhando para ele. O som de algo arranhando. Metal. Quando despertou, o relógio marcava 3h33. A mesma hora que aparecia nas histórias contadas pelos caminhoneiros, a hora em que coisas inexplicáveis aconteciam. Ele se levantou sentindo o peso do destino sobre os ombros. Não era apenas curiosidade ou medo. Era como se seu corpo já soubesse que precisava estar ali. Ele tomou banho, vestiu-se lentamente e pegou as chaves do carro. Durante todo o trajeto até a BR-153, o mundo ao seu redor parecia diferente. As luzes dos postes piscavam, sem razão aparente. A estrada estava incomumente vazia, como se algo tivesse afastado qualquer vestígio de vida daquela região. O rádio do carro ligou sozinho, mas não tocava música, apenas um chiado baixo, quase como uma respiração. Ele tentou desligá-lo, mas o som continuava, mesmo com o aparelho desligado. Depois de horas dirigindo sem perceber o tempo passar, ele finalmente viu a entrada de um posto de gasolina abandonado. O letreiro estava quebrado. Os vidros da loja de conveniência estavam cobertos por poeira, e o cheiro de ferrugem e óleo queimado dominava o ambiente. Ele parou o carro devagar, sentindo o coração martelar no peito. O posto parecia congelado, no tempo. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali há anos, mas ele sentia algo, uma presença, uma energia, algo invisível que pairava sobre aquele lugar. Ele desceu do carro e caminhou até a bomba de gasolina mais próxima. Os números no visor digital estavam congelados, como se a última venda tivesse sido interrompida, repentinamente. Um detalhe fez seu estômago revirar. O valor registrado ali era exatamente o mesmo da última compra que ele havia feito em seu posto de trabalho na noite anterior. Ele tocou o visor com a ponta dos dedos e um arrepio subiu por sua espinha. Quando olhou para o chão,
Viu pegadas sujas de graxa indo em direção à loja de conveniência. Ele não queria segui-las, mas algo dentro dele o obrigava a continuar ao abrir a porta. Um cheiro forte de óleo queimado misturado com carne apodrecida o atingiu. As prateleiras estavam repletas de produtos vencidos há anos. Algumas embalagens estavam abertas, mordidas por ratos que já haviam desaparecido há muito tempo. O frentista passou os olhos por tudo, tentando encontrar algo que fizesse sentido. E então, na parede ao fundo, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Fotos. Várias fotos coladas de maneira caótica. Fotos de pessoas diferentes, todas tiradas. No mesmo posto de gasolina onde ele trabalhava, ele se aproximou com cautela, analisando cada uma delas. Algumas estavam amareladas, outras pareciam novas, mas havia algo perturbador. Todas mostravam os frentistas do posto onde ele trabalhava, e cada uma delas tinha um detalhe sinistro. A boca dos frentistas estava riscada, apagada com algo que parecia fuligem ou sangue seco. Seu coração disparou ao ver a última foto. Era a dele, a mais recente, colocada bem no centro do mural. Seus lábios estavam riscados da mesma maneira que os outros, como se alguém estivesse tentando apagar sua existência. Ele recuou um passo, sentindo sua respiração acelerar. Foi então que algo caiu ao seu lado. Uma chave, pequena, antiga, enferrujada. Ela caiu do nada, sem que houvesse vento ou qualquer coisa que pudesse tê-la derrubado. Ele se abaixou para pegá-la, mas assim que seus dedos tocaram o metal gelado, ouviu um som atrás dele, uma respiração pesada, arrastada. Ele se virou num reflexo, mas não havia ninguém ali. Apenas as prateleiras empoeiradas e a porta aberta, balançando levemente, mas ele sabia que não estava mais sozinho. Ele sentiu uma presença densa, algo que o fazia se sentir observado, analisado. Seus olhos varreram o ambiente, buscando qualquer pista do que estava acontecendo. Então, ele percebeu algo no reflexo da porta de vidro da loja. Uma sombra imóvel, alta, com os ombros largos. Mas o mais assustador era o rosto, ou melhor, a ausência dele. A figura não tinha boca, apenas uma pele lisa onde deveria haver uma abertura. Era o caminhoneiro sem boca, e ele estava ali, observando-o. O frentista tentou se mover, mas seus músculos pareciam presos. O pavor o mantinha estático, incapaz de reagir. Então, a figura deu um passo à frente. O chão rangeu sob seu peso. O frentista sentiu o ar faltar, como se o ambiente inteiro tivesse sido drenado de oxigênio. Foi nesse instante que ele percebeu algo ainda pior. A sombra do caminhoneiro sem boca não se refletia no chão. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava, como se fosse um espectro preso entre realidades. Algo que não deveria existir. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a luz da loja piscou violentamente. O frentista sentiu um impacto no peito, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Ele caiu para trás, batendo contra as prateleiras. Quando olhou novamente para a porta, o caminhoneiro sem boca não estava mais lá. Mas algo dentro dele sabia que isso não significava que estava seguro. Pelo contrário, ele havia sido marcado. E aquela estrada, aquele posto abandonado não o deixariam sair tão facilmente. O frentista ficou ali, no chão frio do posto de gasolina, com a respiração irregular e os olhos fixos na porta. O que ele acabara de ver? O que aquele ser sem boca queria de fato? Ele se levantou lentamente, com a sensação de que cada passo que dava era mais pesado do que o anterior. Como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais difícil de respirar. Cada movimento parecia arrastado, como se uma força invisível estivesse tentando segurá-lo naquele lugar. Ele já não sabia mais o que era real. A luz fluorescente do posto piscava de forma intermitente, projetando sombras distorcidas nas paredes, tornando o ambiente ainda mais claustrofóbico. A chave que ele havia pegado do chão estava agora em sua mão, apertada com força. Mas ela parecia não fazer sentido. Como poderia uma chave velha e enferrujada ser tão importante?
Seu cérebro tentava racionalizar, mas a única coisa que conseguia era se perguntar se havia algo mais naquele posto além do que seus olhos podiam ver. Ele olhou para a chave mais uma vez e sentiu uma sensação de estranhamento. Não conseguia mais ignorar a ideia de que ela estava conectada de alguma forma ao caminhoneiro sem boca. Mas o que ela poderia abrir? Antes que pudesse continuar com seus pensamentos, ele ouviu um som vindo de fora, como se algo grande tivesse se aproximado. Não era o ronco de um caminhão, mas um som profundo, abafado, como um arrasto pesado sobre o asfalto. Ele se dirigiu até a janela, os pés ainda hesitantes. De onde ele estava, podia ver as luzes dos faróis se aproximando, mas não eram faróis comuns. Eram faróis muito baixos, como se o caminhão estivesse em marcha lenta, mas sem se mover. O som, agora, mais próximo, fez seu coração disparar. Ele sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo, uma mistura inexplicável de terror e antecipação. A figura do caminhoneiro sem boca apareceu novamente, mais próxima desta vez. O frentista sentiu a pressão em seu peito aumentar. A presença daquela criatura parecia emanar do posto, como se fosse uma extensão dele. Ele não sabia o que fazer. Não sabia se deveria correr ou se esconder. Algo dentro dele dizia que qualquer movimento poderia ser o erro fatal. Enquanto a figura se aproximava, seus olhos foram atraídos para as sombras que agora se formavam na estrada. As luzes do caminhão estavam apagadas, mas as sombras pareciam dançar de forma independente, como se tivessem vida própria. Ele se afastou da janela e deu alguns passos para trás, sem tirar os olhos da porta. A sensação de estar sendo observado era agora insuportável. Era como se a presença do caminhoneiro sem boca estivesse dentro dele, como um peso psicológico que não conseguia mais suportar. Ele sentiu o suor escorrendo pela testa, o estômago revirado. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia desviar o olhar, como se uma força invisível o mantivesse fixado naquele ponto, impossível de escapar. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. De repente o som parou. O posto ficou em um silêncio profundo, quase ensurdecedor. Nem o vento passava mais. Ele foi até a porta e olhou para o lado de fora. O caminhão estava parado, mas o que mais o assustou foi o fato de que a figura estava agora dentro da cabine do veículo, completamente imóvel. Os olhos do frentista se fixaram no retrovisor, onde, por um breve momento, ele viu um reflexo que o fez congelar. A silhueta do caminhoneiro com a cabeça inclinada, olhando para ele através do vidro quebrado. A ausência de boca era mais aterradora do que qualquer outra coisa que ele já tivesse visto. O frentista deu um passo para trás, mas seus pés pareciam colados ao chão. Ele sentia o ar pesado como se o posto fosse uma prisão e ele estivesse preso nela, incapaz de escapar. Seu corpo inteiro estava em pânico, mas suas pernas não respondiam. Ele olhou mais uma vez para o caminhoneiro. O homem, sem dizer uma palavra, começou a abrir a porta da cabine. Cada movimento dele parecia pesar no ar, como se o tempo se esticasse, forçando o frentista a presenciar cada detalhe de sua aproximação. Com o som de uma porta batendo lentamente, o caminhoneiro desceu do caminhão. Seus passos eram silenciosos, mas a presença dele no ambiente aumentava a cada segundo. O frentista sentiu a necessidade urgente de correr, mas ao mesmo tempo algo dentro dele o paralisava, um medo primal que o fazia duvidar de suas próprias reações. Ele olhou para a chave na sua mão novamente. Algo dizia para ele que aquilo ainda tinha um papel importante. Mas o quê? O que ele estava perdendo? Ele sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O caminhoneiro sem boca estava agora parado em frente a ele, a uma distância assustadoramente próxima. O frentista podia ver os detalhes de sua figura. Roupas sujas, um caminhão de aparência envelhecida e desgastada, como se o tempo não tivesse passado para aquele homem, mas apenas para tudo ao seu redor. O homem estava ali, parado, mas sua presença preenchia o espaço de forma imensa. Ele olhou para o rosto, ou melhor, para o vazio onde deveria estar a boca. Foi nesse momento que o frentista ouviu algo diferente. Uma voz suave, mas gélida,
que parecia vir de dentro de sua própria mente. Ele olhou para o caminhoneiro sem boca, e o que sentiu não foi mais medo, mas uma compreensão. Algo o chamava, algo que ele já sabia que não poderia evitar. Ele se virou lentamente, olhando para o posto vazio, para a chave em sua mão. Resposta estava ali, e naquele instante ele entendeu que aquele não era apenas um posto de gasolina. Era um portal, um ponto de conexão entre o que era real e o que já estava morto. A tensão no ar era palpável, como se o próprio posto estivesse respirando junto com o frentista. O silêncio se instalou novamente, mais opressor que antes. O caminhoneiro sem boca permaneceu parado, como uma estátua, com seus olhos fixos na direção do frentista. O homem sentiu uma onda de desconforto, não mais pela presença física do caminhoneiro, mas por algo muito mais profundo, algo que envolvia o próprio espaço em que estava. Ele sentia que o lugar não era mais o mesmo, que algo se alterava ao seu redor, como se uma cortina invisível estivesse se fechando, isolando-o de tudo que ele conhecia como real. Ele sabia que algo de outro mundo estava ali, naquele posto, e que não seria fácil sair intacto dessa situação. O frentista, agora imóvel, observava o caminhoneiro com uma sensação crescente de que a sua vida estava prestes a tomar um rumo que ele jamais imaginara. Algo sobre aquele homem, sobre o vazio em seu rosto, era profundamente desconcertante. Mas não era só isso. Havia algo mais no posto, algo no ar que fazia a realidade parecer distorcida. Era como se o tempo estivesse desacelerando, fazendo com que ele se sentisse cada vez mais preso em um pesadelo interminável. Ele não sabia mais se o que estava vendo era real ou se sua mente estava sucumbindo ao medo. Seus olhos não conseguiam mais distinguir entre o que estava diante dele e as imagens que surgiam em sua mente. A chave que ele segurava com tanta força parecia agora mais pesada, como se estivesse se tornando parte de sua própria alma, com um peso que o consumia. Ele não sabia mais o que aquela chave representava, nem o que ele deveria fazer com ela. Tudo o que ele sabia era que ela tinha um papel crucial no que estava prestes a acontecer. Era como se o próprio destino estivesse entrelaçado com aquele pedaço de metal enferrujado. O caminhoneiro, ainda sem boca, deu um passo à frente sem fazer o menor som. O frentista se sentiu sufocado, como se cada movimento daquele homem estivesse diluindo o espaço ao seu redor, tornando-o menor, mais estreito. O frentista tentou respirar profundamente, mas o ar parecia cada vez mais rarefeito. Cada tentativa, de movimento, de escapar, se chocava contra um muro invisível. Ele estava preso ali, não por correntes, mas por algo ainda mais poderoso, algo que ele não conseguia entender. O caminhoneiro sem boca deu outro passo, agora tão próximo que ele podia sentir a presença de sua sombra, que parecia se estender até o fundo de sua alma. O frentista olhou para o chão tentando encontrar uma saída, mas tudo ao seu redor parecia estar se fundindo com a escuridão. Ele sabia que o momento de decisão estava chegando. Foi quando o caminhoneiro finalmente fez algo que o frentista não esperava. Ele levantou a mão de forma lenta e deliberada e apontou para o horizonte. O gesto foi simples, mas carregado de uma tensão imensa. O frentista seguiu o movimento de sua mão, e o que viu o fez paralisar de choque. No horizonte, o céu havia mudado. Não era mais a escuridão familiar da noite, mas uma luz cinza, opaca, que parecia emanar de algum lugar distante. O posto, os carros estacionados, tudo parecia desaparecer na bruma que envolvia o cenário à sua frente. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que não era mais um simples posto de gasolina. O lugar havia se transformado em algo que desafiava a lógica, algo que não deveria existir. Ele olhou para o caminhoneiro buscando alguma explicação, mas o homem sem boca não se moveu, apenas manteve seu dedo apontado para o horizonte. A sensação de estar diante de um ser sobrenatural, algo além da morte, era agora inegável. O frentista sentiu a pele formigar. Uma sensação estranha, como se o próprio universo estivesse sendo reconfigurado ao seu redor. Ele tentou dar um passo em direção à porta, mas seus pés estavam pesados demais, como se uma força invisível estivesse segurando cada movimento.
Não havia mais como escapar. O que ele não sabia, mas começava a intuir, era que não havia mais espaço para escolhas. O destino, de alguma forma, já estava selado. O caminhoneiro sem boca então inclinou a cabeça como se estivesse esperando algo do frentista. O homem sentiu um frio gelado percorrer sua espinha. Ele estava diante de uma escolha que jamais imaginara ser possível. Algo no ar lhe dizia que ele não poderia voltar atrás. A chave em sua mão parecia pulsar, como se estivesse viva, como se estivesse aguardando o momento certo para ser usada. Ele a olhou com mais atenção e, pela primeira vez, percebeu que havia algo gravado nela. Não eram palavras, mas símbolos estranhos como runas que ele não conseguia compreender. Uma sensação de desespero tomou conta dele, como se aquele pequeno objeto tivesse mais poder do que ele jamais poderia imaginar. O caminhoneiro sem boca, ainda parado, continuou com a mão estendida para o horizonte, como se indicasse um caminho. Mas o que aquele caminho significava? O frentista sabia que a resposta estava ali, diante dele. Mas algo o impedia de compreender completamente. Ele sentia uma mistura de medo e fascínio, como se tivesse sido puxado para uma realidade alternativa, onde as leis da física e do tempo não se aplicavam mais. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e sua mente começava a se fragmentar, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Mas não havia explicação. A chave, o caminhoneiro, o posto vazio, tudo fazia parte de algo muito maior, algo muito mais sinistro. Foi quando o frentista, quase sem querer, deu um passo à frente. Ele não sabia o que estava fazendo, mas algo dentro dele o impulsionava a seguir em direção ao caminhoneiro. A figura estava ali, imóvel, esperando. A presença do homem sem boca não era mais apenas assustadora. Era como se ele fosse uma parte de algo maior, de algo que estava além da compreensão humana. O frentista agora sentia como se a chave, em sua mão, fosse a última peça de um quebra-cabeça. Algo que ele precisava resolver para desvendar o mistério do posto e do caminhoneiro. O frentista estendeu a mão, hesitante, em direção ao caminhoneiro. Algo no fundo de sua mente dizia que ele estava prestes a fazer uma escolha irreversível, mas ele não podia mais voltar atrás. Ele sentia como se estivesse flutuando entre dois mundos, entre o real e o irreal. A chave brilhava em sua mão, e ele soubera naquele momento que o que fosse que ele abrisse com ela mudaria sua vida para sempre. E talvez, só talvez, o caminho para a verdade estivesse diante dele, em algum lugar distante, apontado pelo homem sem boca. Com o frentista se aproximando ainda mais do caminhoneiro, uma estranha sensação o envolvia. A chave parecia brilhar em sua mão, como se estivesse reagindo ao próprio ambiente, a algo que ele não conseguia compreender. Cada passo que ele dava em direção ao caminhoneiro sem boca, mais o posto se transformava ao seu redor. A luz que antes parecia estar se apagando, agora emitia uma luminosidade fantasmagórica, criando sombras que dançavam nas paredes e no chão. Era como se o espaço estivesse se distorcendo, como se o tempo se dobrasse de forma estranha, distorcendo os limites da realidade. O frentista não podia mais negar. Algo impossível estava acontecendo ali, algo que desafiava tudo o que ele sabia sobre o mundo. Quando ele chegou mais perto do caminhoneiro, o ar ficou pesado, como se a atmosfera tivesse mudado de forma irreversível. O silêncio, que antes era desconfortante, agora parecia ser uma entidade em si mesma, dominando o ambiente. Cada movimento do frentista se tornava mais arrastado, como se a gravidade estivesse se tornando mais forte, retendo-o naquele lugar. Ele tentou falar, mas a sua voz parecia embargada, como se o som fosse abafado antes mesmo de sair de sua garganta. Nada parecia real, mas ao mesmo tempo, tudo ao seu redor tinha uma clareza assustadora. O caminhoneiro continuava parado, imóvel, mas seus olhos, apesar de não possuírem boca, pareciam ter uma profundidade aterradora, como se estivesse sondando a alma do frentista. O frentista olhou novamente para a chave que ainda brilhava com uma luz intensa. Ele não sabia o que aquela chave significava, mas sentia, no fundo do seu ser,
que ela era o ponto de virada, o caminho para entender tudo o que estava acontecendo. O caminhoneiro sem boca começou a se mover lentamente, o que fez o frentista dar um passo atrás instintivamente. Mas o caminhoneiro não avançou. Ele apenas estendeu a mão como se pedisse que o frentista lhe entregasse a chave. O pedido era silencioso, mas carregado de uma força que o frentista não sabia como resistir. O medo tomou conta do frentista, mas ele não sabia se o medo vinha do homem sem boca ou do que a chave representava. A chave parecia ser mais do que um simples objeto. Ela parecia estar conectada com algo além da compreensão humana. O ar ao seu redor parecia se espessar, tornando difícil respirar. Ele não tinha mais certeza do que estava vendo. O posto, os carros, o horizonte. Tudo parecia se desvanecer na névoa. O caminhoneiro sem boca não disse uma palavra, mas seu olhar falava volumes. Ele não precisava de palavras para transmitir sua mensagem. O frentista, sem querer, começou a se aproximar novamente com a chave estendida. Ao estender a chave para o caminhoneiro, o frentista sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo. Era como se a chave estivesse conectada diretamente ao seu ser, puxando algo de dentro dele. A sensação era indescritível. O tempo parecia desacelerar. A chave, que antes parecia algo simples, agora parecia ter o peso de uma existência inteira. Quando ele entregou a chave ao caminhoneiro, uma onda de calor percorreu o ambiente, seguida de um estalo surdo, como se o próprio ar estivesse se rasgando. A luz no posto começou a piscar, intermitente, criando um jogo de sombras que fazia os objetos parecerem ter vida própria. O caminhoneiro pegou a chave, sem dizer uma palavra, e a olhou por um momento. Em seguida, virou-se e começou a andar, em direção à porta de um dos caminhões estacionados. O frentista, ainda atônito, não conseguiu deixar de seguir seus passos com os olhos. O homem sem boca não tinha pressa. Seus movimentos eram lentos, quase solenes, como se ele estivesse ciente de algo que o frentista ainda não conseguia compreender. Quando o caminhoneiro chegou à porta do caminhão, ele olhou por cima do ombro, diretamente para o frentista. Seus olhos eram como abismos profundos e infinitos. E naquele olhar, o frentista sentiu que ele não estava mais no controle de sua própria vida. Antes que o frentista pudesse reagir, o caminhoneiro desapareceu dentro do caminhão, sumindo na escuridão que parecia engolir o posto. O frentista ficou ali, parado, com a chave em mãos, sem saber o que fazer a seguir. A sensação de vazio tomou conta dele. A realidade que ele conhecia havia se desfeito, e o posto agora parecia um lugar abandonado, um limbo onde o tempo não existia. O frentista tentou processar o que acabara de acontecer, mas tudo parecia um pesadelo, uma distorção daquilo que ele sabia ser real. Enquanto ele olhava para o caminhão, a porta se fechou lentamente, como se estivesse dando a última advertência de que não havia mais volta. Uma onda de desespero tomou conta do frentista. Ele olhou para o horizonte e viu algo que o fez congelar. Uma linha tênue de névoa começava a se formar ao longo da estrada, como se algo estivesse vindo em sua direção. O que ele não sabia era que aquela névoa não era apenas o fim do posto, mas o início de algo muito maior, algo que ele não conseguiria compreender até que fosse tarde demais. O caminhoneiro sem boca, de alguma forma, havia aberto um portal, e agora o frentista estava preso em um ciclo sem fim, onde o futuro não existia e a única coisa que restava era o vazio. Com a chave ainda em suas mãos, o frentista sentiu o peso do destino sobre seus ombros. Ele não podia mais voltar atrás. A estrada à sua frente parecia infinita, e dentro dela, ele sentia o chamado do caminhoneiro, como se estivesse sendo puxado para o desconhecido. O posto estava vazio agora, exceto pela presença da névoa que avançava em sua direção, como uma força implacável que arrastava tudo em seu caminho. E enquanto a última luz do posto se apagava, o frentista soubera com certeza que ele havia sido marcado para sempre. Quando a névoa finalmente envolveu o posto, o ar parecia mais denso, mais carregado de uma energia que o frentista não sabia explicar. Ele sentiu como se estivesse sendo observado.
como se todos os seus movimentos estivessem sendo analisados por olhos invisíveis. O posto, que antes parecia um lugar comum, agora se transformava em um portal sombrio, uma porta para uma realidade onde o tempo e o espaço eram governados por forças além da compreensão humana. O frentista, com a chave ainda firme em sua mão, não sabia se deveria correr ou esperar. Mas o que realmente o perturbava não era a névoa ou o caminhoneiro sem boca. Era a sensação de que ele havia se tornado parte de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Enquanto ele ficava ali, parado, observando a escuridão que parecia engolir o posto, uma sensação de angústia tomou conta de seu peito. Ele se virou lentamente buscando algo familiar, algo que pudesse ancorá-lo de volta à realidade que ele conhecia. Mas não havia mais nada ali. O posto, a estrada, os caminhões. Tudo estava distorcido pela névoa espessa que parecia ter saído de seus piores pesadelos. As luzes que piscavam fracas davam a impressão de que estavam tentando resistir à presença daquela força sobrenatural, como se estivessem à beira de se apagar para sempre. O frentista deu um passo hesitante para trás, tentando entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse refletir mais sobre o que fazer, ouviu um som. Era distante, mas inconfundível. O som de pneus cantando no asfalto, como se um caminhão estivesse se aproximando a uma velocidade incrível. Ele olhou para a estrada e viu algo que não conseguia acreditar. Um caminhão apareceu na neblina, mas não era um caminhão qualquer. Era o mesmo caminhão do caminhoneiro sem boca, agora dirigindo por uma estrada que parecia se desvanecer à medida que ele avançava, como se o próprio caminho estivesse sendo consumido pela escuridão. O caminhão, com suas luzes ofuscantes, cortando a névoa, parou abruptamente no posto e a porta se abriu. Não havia mais ninguém dentro, exceto o vazio. O frentista tentou se aproximar, mas suas pernas pareciam pesadas, como se a própria gravidade tivesse aumentado, tornando cada movimento mais difícil. Ele sabia que deveria sair dali, correr, fugir. Mas algo o impelia a continuar. Algo estava chamando-o, algo no interior daquele caminhão. Quando ele deu um passo mais próximo, sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Uma voz, baixa e arrastada, começou a ecoar na sua mente. Não era uma voz humana, era um sussurro que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, como se o caminhoneiro sem boca estivesse tentando comunicar-se de uma maneira que ele não conseguia compreender. Você agora faz parte disso, dizia a voz. Não há mais retorno. As palavras não eram faladas em voz alta, mas sentidas, como se fossem implantadas diretamente em sua consciência. O frentista se ajoelhou, pressionando as mãos contra a cabeça, tentando afastar a sensação de que algo estava tomando conta dele. Foi quando a visão dele começou a se distorcer. A névoa, que antes parecia uma cortina de fumaça, agora se tornava mais densa, mais concreta, como se estivesse se materializando em formas reais. O posto desapareceu completamente, e o frentista se viu em um vasto vazio, onde não havia mais estrada, nem caminhões, nem mesmo o céu. Era como se ele tivesse sido transportado para um outro plano, um limbo onde não existia espaço nem tempo. A única coisa que restava era a presença do caminhoneiro sem boca, que agora se aproximava dele, flutuando na neblina, como uma sombra imponente. O frentista tentou gritar, mas sua voz não saía, não havia som naquele lugar. Ele tentou correr, mas seus pés não se moviam, como se estivessem presos ao chão. O caminhoneiro sem boca não estava mais a uma distância segura. Ele estava ali, diante dele, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Mas ao invés de medo, o frentista sentiu algo diferente. Era como se estivesse sendo chamado por algo dentro de si, algo que ele não sabia que existia até aquele momento. O caminhoneiro estendeu a mão, a chave agora brilhando mais intensamente, como se fosse o único ponto de luz naquele vazio eterno. Você fez sua escolha. A voz sussurrou novamente, mais forte, mais clara. Agora você é parte disso. Você será um de nós.
O frentista sentiu um frio cortar sua espinha, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio. Ele não estava mais sozinho. Ele fazia parte de algo muito maior, algo além do que qualquer ser humano poderia compreender. O caminhoneiro, com um sorriso silencioso, pegou a chave das mãos do frentista e, ao fazer isso, uma onda de energia o atravessou. Era como se o tempo tivesse parado, como se ele estivesse sendo imortalizado naquele momento, preso para sempre naquela realidade distorcida. Com um último olhar para o frentista, o caminhoneiro sem boca desapareceu na névoa, deixando-o ali, na escuridão, sem saber mais o que fazer. A sensação de ser observado nunca se dissipou. O vazio ao seu redor continuava a crescer, e ele sabia que não podia mais voltar atrás. Ele estava preso naquele ciclo, destinado a se tornar parte daquilo que o caminhoneiro representava. Enquanto a névoa consumia tudo ao seu redor, o frentista percebeu que, ao entregar a chave, ele tinha selado seu destino, e agora, ele era mais uma alma perdida, mais uma peça no quebra-cabeça eterno que assombrava os postos da BR-153. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.